Já alguma vez ficou diante de um edifício do século XIX e sentiu, não admiração, mas um certo desconforto? Como se o prédio fosse mais antigo do que deveria ser, como se tivesse visto algo grandioso além de qualquer necessidade prática, preciso além de qualquer expectativa razoável. Como se a explicação oficial, construído em 1874, construído em 1861, construído por este arquiteto para este fim, não chegasse ao fundo daquilo que estava a observar. Porque houve algo antes disso, algo catastrófico. Um recomeço tão completo que enterrou os andares térreos de edifícios em todos os continentes. É possível ver nas fotografias janelas do primeiro andar ao nível dos tornozelos, engolidas pela terra, em cidades sem qualquer razão geológica para isso. Há quem chame a isso uma inundação de lama. Outros apontam para epidemias, guerras, para algo para o qual ainda não temos palavras. Não sabemos o que foi, mas os edifícios lembram-se, e os mapas lembram-se. Antes de uma certa década, os mapas mostram uma civilização que se estendia pela maior parte do mundo conhecido, Tartária. Depois, nos mesmos anos em que a Terra parece ter engolido essas ruas, desaparece do registro cartográfico, não conquistada, não renomeada, apagada. E no silêncio que se seguiu a esse apagamento, alguém construiu simultaneamente, em todos os continentes habitados, centenas e centenas de estruturas monumentais em pedra. Correios com aspecto de palácios, estações de comboio com aspecto de catedrais, tribunais com sistemas de ventilação que hoje teríamos dificuldade em replicar, e manicômios, manicômio atrás de manicômio, que se assemelham, com uma exatidão perturbadora, a todos esses outros edifícios. Tudo isso é erguido, dizem-nos, por homens com cavalos e ferramentas manuais, em prazos que simplesmente não fazem sentido. Não foram construídos, foram herdados. E se alguém herdou os edifícios, a questão que ninguém no registro oficial quis colocar é o que fizeram com as pessoas que ainda estavam lá dentro. Para onde levaram os últimos tartários? Deixe-me contar-lhe o que nos dizem. Dizem-nos que em meados do século XIX houve uma revolução humanitária no tratamento dos doentes mentais. Dizem-nos que reformistas como Dorothea Dix lutaram incansavelmente para retirar os alienados de asilos de pobres e prisões e colocá-los em instituições construídas para esse fim. Dizem-nos que o plano Kirkbride, uma filosofia arquitetônica específica desenvolvida pelo Dr. Thomas Story Kirkbride em 1854, se tornou o modelo dominante para a construção de manicômios nos Estados Unidos e, de forma notável, em grande parte do mundo desenvolvido. Essa é a explicação oficial. E desmorona-se aqui, porque quando se olha verdadeiramente para os edifícios Kirkbride, quando se fica de pé dentro dos que ainda restam, não se está a olhar para habitações institucionais erguidas à pressa. Está-se a olhar para a arquitetura mais sofisticada da época, escadarias imponentes, sistemas de ventilação de uma complexidade admirável, tetos abobadados, trabalhos decorativos em pedra que teriam exigido mestres artesãos a trabalhar durante anos, sistemas de aquecimento a vapor integrados nas paredes, infraestrutura de iluminação a gás enfiada em corredores de pedra. Estes não são edifícios que uma jovem república pós-colonial levantou numa década para albergar os seus cidadãos perturbados. São edifícios que já lá estavam, ou algo muito semelhante a eles estava. E aqui está o aspecto mais estranho. A cronologia não bate certo. O plano Kirkbride foi publicado em 1854. Em 15 anos, centenas destes complexos monumentais tinham sido construídos só nos Estados Unidos, numa época em que não havia ferramentas elétricas, nem construção com estrutura de aço, nem transporte automóvel de materiais, nem mercado de trabalho nacional. Um edifício desta complexidade, construído hoje com toda a nossa maquinaria moderna, demoraria entre 5 a 10 anos e custaria centenas de milhões de euros.
Construíram dezenas deles em simultâneo. Quem os construiu? De onde veio a mão de obra especializada? Onde estão os registros de construção, os contratos de pedreira, os relatos da enorme perturbação que tais projetos teriam causado nas comunidades vizinhas? O silêncio é ensurdecedor. Em 1880, existiam mais de 140 instituições psiquiátricas públicas em funcionamento nos Estados Unidos. Pare nesse número. 140 instituições, cada uma albergando, em média, várias centenas de doentes, algumas com mais de 1.000. O Asilo Willard, em Nova York, chegou a ter mais de 2.000 no auge. O Hospital Estadual de Denver, no Massachusetts. O Hospital Estadual de Napa, na Califórnia. Todos eles preenchidos rapidamente, eficientemente, silenciosamente, quase logo após abrirem. Dizem-nos que estes doentes vieram de asilos de pobres, prisões e lares de famílias sobrecarregadas. Dizem-nos que a industrialização tinha criado uma nova classe de perturbados mentais, que a superlotação urbana, o álcool e as pressões da vida moderna tinham quebrado as mentes das pessoas comuns em números sem precedentes. Talvez. Mas quando se olha para os registros de admissão que sobreviveram, e muitos deles, de forma suspeita, não sobreviveram, encontram-se categorias de diagnóstico sem equivalente moderno. Insanidade moral. Nostalgia. Esta última é particularmente marcante. Nostalgia, o anseio incontrolável por um lar que já não existe. Isto foi classificado, nas décadas de 1860 e 1870, como uma forma legítima de doença mental que exigia confinamento institucional. Quem tinha saudades? De que lar? De que mundo? A explicação oficial diz que eram soldados com saudades de casa, imigrantes com saudades do velho mundo, pessoas do campo deslocadas pela industrialização. Mas as evidências sugerem que algo muito maior pode ter estado a acontecer, porque a coincidência temporal não é acidental. A grande vaga de construção de manicômios começa a sério, nas décadas de 1840 e 1850. É a mesma década em que os mapas começam a mudar. A mesma década em que a Tartária, ou seja lá como queiramos chamar a civilização anterior, aquela cujos edifícios ainda se erguem em todas as cidades do mundo, começa a desaparecer da cartografia oficial. O Atlas Steller de 1860 ainda mostra a Tartária. Em 1880 já não está lá. Não conquistada, não absorvida, não renomeada, simplesmente desaparecida, excisada, como se nunca tivesse existido, e simultaneamente os manicômios enchem-se. Uma vez que se vê, já não se consegue deixar de ver. Se esta investigação ressoa em si, se estes padrões o perturbam tanto quanto me perturbam, considero partilhá-la. As perguntas que fazemos em conjunto são mais difíceis de silenciar do que as perguntas que fazemos sozinhos. Entre 1854 e 1929, aproximadamente 250.000 crianças foram transportadas de comboio das cidades da costa leste para as zonas rurais do centro-oeste das grandes planícies e do sul dos Estados Unidos. Este foi o movimento dos comboios de órfãos, organizado principalmente por Charles Loring Brace e pela Sociedade de Auxílio à Infância. A explicação oficial: estas eram as crianças abandonadas e órfãs da pobreza urbana, a quem foi dada uma nova oportunidade junto de famílias de agricultores que precisavam de mão de obra. Quanto mais fundo fui, mais estranho isto se tornou, porque 250.000 não é um número que emerge da pobreza urbana comum, não em meados do século XIX, não num país de 30 milhões de pessoas. As cidades de Nova York, Boston e Filadélfia não estavam, por qualquer análise demográfica razoável, a gerar crianças abandonadas ao ritmo necessário para encher esses comboios. De onde vieram? Alguns investigadores, e quero ser cuidadoso aqui, porque estou a apresentar um padrão, não uma conclusão, alguns investigadores notaram que os pontos de recolha das crianças dos comboios de órfãos
estavam frequentemente nos mesmos bairros, nos mesmos edifícios, nos mesmos complexos institucionais que processavam os recém-chegados internados no sistema manicomial. Que as crianças e os lunáticos, como eram categorizados, circulavam por canais burocráticos paralelos que ocasionalmente, de forma desconfortável, se cruzavam. As crianças não tinham apelido em muitos casos documentados, ou tinham apelidos que lhes eram atribuídos à chegada aos pontos de distribuição. Apelidos germânicos, apelidos eslavos, nomes que sugeriam origens em comunidades culturais que, de acordo com a história oficial, não deveriam existir em números significativos na América do Norte. Não nomes irlandeses, não nomes ingleses, não os nomes que se esperaria das comunidades de imigrantes empobrecidos, de Five Points e do Lower East Side. Nomes diferentes, nomes mais antigos, nomes de outro lugar. Isso levanta uma questão simples, mas fundamental. Se estas crianças eram verdadeiramente os órfãos da pobreza urbana comum, por que razão tantas delas chegaram sem qualquer documentação da sua existência anterior? É aqui que o padrão se repete com uma precisão perturbadora. Estado após estado, país após país, a história segue o mesmo modelo. Uma grande estrutura pré-existente, uma estrutura que o registro histórico local não consegue explicar adequadamente, é adquirida pelo aparelho estatal recém-formado nas décadas de 1840, 1850 ou 1860. É reconvertida num manicômio, orfanato, casa de trabalho forçado ou asilo de pobres. Uma nova fachada é colocada num edifício antigo. Novos registros começam. Os registros anteriores estão ausentes. O asilo para alienados Trans-Allegheny, em Weston, na Virgínia Ocidental. A construção começou oficialmente em 1858. Mas qualquer pessoa que tenha examinado a alvenaria, os blocos de arenito talhados à mão, as fundações, a precisão da cantaria, reparou naquilo que a cronologia de construção oficial não consegue explicar. O simples volume de pedra cortada presente nessa estrutura representa anos, talvez décadas de trabalho de extração e acabamento. Não, 10 anos. Não 20. O cálculo da mão de obra simplesmente não fecha. O Hospital Real de Bethlehem, em Londres, o Bedlam, como era conhecido, tem uma história documentada que remonta a 1247. Mas o edifício que existe, o edifício que foi fotografado nas décadas de 1850 e 1860, o edifício que albergou milhares de doentes nas suas longas e ressonantes galerias, foi reconstruído, dizem-nos, em 1815. Em 3 anos, uma estrutura de tal magnitude. Em 3 anos, o asilo de Charenton, nos arredores de Paris. O Mirenberg, nos Países Baixos. O Burgosli, em Zurique. Todos eles enormes. Todos eles surgindo no registro histórico com uma abrupticidade suspeita. Todos eles, quando se examina com cuidado os detalhes arquitetônicos, exibindo características que antecedem as suas datas de construção oficiais em gerações. Não edifícios renovados, não edifícios ampliados, edifícios que simplesmente estavam lá e depois, de repente, explicados. E aqui está a parte mais estranha. A linguagem arquitetônica destas instituições é idêntica à linguagem arquitetônica dos edifícios cívicos, as estações de comboio, os correios, os tribunais, as universidades, que aparecem no mesmo período e que os investigadores da Tartária têm vindo a documentar há anos. Os mesmos detalhes Beaux-Arts, a mesma escala impossível, os mesmos sistemas de ventilação, as mesmas proporções. A explicação oficial diz que foram construídos pelo mesmo movimento, pelo mesmo impulso reformador da época vitoriana, que simplesmente adorava grandes edifícios públicos. Mas por que razão a mesma sensibilidade arquitetônica governaria tanto a grandiosidade cívica como o confinamento dos alienados? A menos que os edifícios não tivessem sido construídos para esses fins. A menos que os edifícios já estivessem lá e lhes tivessem sido encontradas utilidades. Entre 1820 e 1900,
centenas de comunidades utópicas surgiram nos Estados Unidos e, em menor escala, na Austrália e na América do Sul. Isto é história bem documentada. New Harmony, no Indiana, fundada em 1825. A comunidade Oneida, em Nova York, 1848. As colônias Amana, no Iowa, 1855. Brook Farm, no Massachusetts. As comunidades icarianas do Illinois e do Texas. A lista estende-se por mais de 700 comunidades documentadas só na América do Norte. A explicação oficial eram experiências idealistas de vida comunitária, impulsionadas pelo entusiasmo religioso, pela teoria socialista e pela liberdade peculiar da fronteira americana. Mas, olhe-se para os dados demográficos. Muitas destas comunidades parecem ter chegado já formadas, não construídas gradualmente por convertidos e colonos, mas surgindo com as suas estruturas organizativas intactas, os seus ofícios já distribuídos, os seus edifícios já funcionais. Os visitantes que as documentaram nos primeiros anos notaram com frequência e surpresa o quão estabelecidas essas comunidades pareciam, o quão pouca da improvisação hesitante que se esperaria de uma nova experiência social era visível. E as competências. As colônias Amana produziam, desde a sua fundação, têxteis de alta qualidade, mobiliário e instrumentos de precisão. Não a aprender a produzi-los, como se o conhecimento tivesse sido trazido de outro lugar, intacto e completo. A Sociedade Harmonia da Pensilvânia, os Rapitas, chegou da Alemanha em 1804 e numa década tinha construído 2 cidades-modelo de tal sofisticação que os visitantes as comparavam às grandes cidades europeias. Depois, desmontaram tudo e mudaram-se para o Indiana. Depois, mudaram-se novamente, deixando para trás, em cada mudança, edifícios que os colonos seguintes não conseguiam explicar e mal conseguiam manter. As evidências sugerem que algo muito maior pode ter estado a ocorrer nestas comunidades do que o simples utopismo religioso. Seriam refúgios? Seriam as comunidades que absorveram os últimos sobreviventes do que quer que tivesse acontecido? A inundação de lama, a epidemia, o grande recomeço, como queiramos chamar-lhe, as pessoas que não podiam ser institucionalizadas porque ainda tinham demasiado conhecimento, demasiada coesão social, demasiado do mundo anterior ainda intacto nelas, e é aí que os comboios de órfãos se tornam impossíveis de ignorar novamente, porque os mapas de distribuição dos destinos dos comboios de órfãos e os mapas de distribuição das comunidades utópicas não são idênticos, mas rimam. As crianças eram enviadas para o oeste, as comunidades já lá estavam, e alguns investigadores notaram com cuidado, com cautela, que certos registros comunitários das décadas de 1860 e 1870 mostram uma afluência de crianças sem histórico documentado anterior, crianças que foram absorvidas silenciosamente e sem alarde na estrutura comunitária, não documentadas como órfãs, não listadas como chegadas, simplesmente presentes nos registros posteriores quando estavam ausentes nos anteriores. E é aqui que a explicação oficial definitivamente se desmorona por completo. Porque este não foi um fenômeno americano. Na mesma década em que Dorothea Dix fazia campanha por manicômios nos Estados Unidos, campanhas semelhantes decorriam na Grã-Bretanha, em França, nos estados alemães, na Austrália, no Canadá, na Argentina. Os mesmos modelos arquitetônicos, as mesmas categorias de diagnóstico, o mesmo surgimento repentino de grandes edifícios pré-existentes, ou rapidamente construídos, preenchidos quase de imediato com populações que o registro demográfico não consegue explicar na íntegra. O asilo de Yarra Bend, em Melbourne, na Austrália, 1848. O hospital de Gladesville, em Sydney, 1838. O Hospital Sunnyside, em Christchurch, na Nova Zelândia, 1863. Todos eles seguindo a lógica Kirkbride,
ou algo funcionalmente idêntico a ela, antes de o plano de Kirkbride ter sido amplamente divulgado, antes da era da comunicação de massas, antes de o telégrafo ter ligado estes continentes de forma fiável. O padrão repete-se com uma precisão perturbadora. Como se coordena um projeto institucional mundial nas décadas de 1840 e 1850? Como se garante que a Austrália, a Nova Zelândia, a América do Sul, os Estados Unidos e a Europa Ocidental adotem abordagens funcionalmente idênticas ao confinamento de uma população não especificada, simultaneamente, sem qualquer infraestrutura de comunicação visível capaz de alcançar essa coordenação? A explicação oficial diz que foi simplesmente a difusão de ideias através de redes profissionais, através da circulação de textos e revistas, através da difusão natural do humanitarismo iluminista. Mas as ideias não constroem edifícios. As ideias não enchem instituições. As ideias não processam 250 mil crianças através de uma rede ferroviária. Algo coordenou tudo isto. Algo se moveu. Quanto mais fundo se vai no arquivo, mais se nota o que não está lá. Não as evidências que contradizem a narrativa oficial. Isso seria gerenciável, explicável. Não. O que se nota é a ausência, as lacunas, os registros que deveriam existir e não existem, os períodos de transição que não estão documentados, as populações que aparecem num censo e desaparecem no seguinte. As categorias do censo americano de 1850 incluem uma designação que em 1870 desapareceu completamente. Não evoluiu. Não foi renomeada. Desapareceu. Como se alguém tivesse voltado atrás na arquitetura burocrática e removido uma categoria de pessoas. Os registros de admissão de vários grandes manicômios, o Willard, o Utica, o Trans-Allegheny, mostram períodos de vários anos na década de 1860, em que a documentação de entrada está ausente, danificada ou registrada num formato inconsistente com os registros imediatamente antes e depois. Não por causa de um incêndio, não por causa de uma inundação, simplesmente diferente. Como se um sistema diferente tivesse estado brevemente em funcionamento e depois sido silenciosamente regularizado. Os comboios de órfãos, apesar de 250 mil crianças ser um número bem documentado, são notavelmente mal documentados ao nível individual. Os registros de colocação que sobrevivem são fragmentários. As famílias que recebiam as crianças nem sempre eram obrigadas a manter documentação. As crianças eram, em muitos casos, legalmente renomeadas, a quando da colocação. As suas identidades anteriores não foram preservadas, não por acidente, não por negligência burocrática, por política. O silêncio era ensurdecedor, uma vez que comecei a ouvi-lo. Existe uma coleção de objetos recuperados das paredes do Hospital Estadual de Danvers durante a sua demolição no início dos anos 2000, selados dentro das paredes, não escondidos em nenhum sentido óbvio, simplesmente presentes, dentro da estrutura. Objetos que não deveriam estar ali. Não objetos modernos, não objetos institucionais, objetos pessoais. Uma pequena figura de madeira entalhada num estilo que não corresponde a nenhuma tradição popular identificada do Nordeste dos Estados Unidos. Uma coleção de documentos escritos numa caligrafia cursiva que os arquivistas que os manusearam descreveram como semelhante, mas não idêntica, a várias línguas da Europa de Leste. Um conjunto de instrumentos cujo propósito não foi identificado. Que conhecimento transportavam as últimas pessoas que atravessaram aquelas portas? De que se lembravam que nós esquecemos? E quem decidiu que aquilo de que se lembravam era loucura? Isto levanta a questão final, aquela a que não consigo responder, aquela de que não tenho a certeza que alguém vivo consiga responder. Se uma civilização foi apagada, se uma cultura mundial de pessoas sofisticadas foi dispersa, institucionalizada, órfã, absorvida em comunidades utópicas
e vagões de comboio, e nos longos corredores dos edifícios Kirkbride. O que aconteceu ao que elas sabiam? O que aconteceu às técnicas, à cosmologia, à compreensão dos materiais e da proporção e da energia que construiu aqueles edifícios impossíveis? Morreu com elas nos manicômios? Sobreviveu em fragmentos, nas competências dos artesãos? A mana, na estranha produtividade da sociedade harmonia, nas crianças colocadas com famílias de agricultores no Nebraska e no Kansas, que nunca souberam os seus nomes verdadeiros? Ou ainda está lá, à espera, selado em paredes, escrito em escritas que não reconhecemos, transportado na memória muscular de tradições cujas origens deixamos de pensar em questionar? Comecei esta investigação cético. Quero ser honesto quanto a isso. Cheguei a estas questões como investigador, não como crente, e mantenho-me tecnicamente na postura do cético. Não provei nada. Mostrei padrões. Fiz perguntas. Notei ausências. Mas os padrões acumulam-se. E uma vez que se vê, já não se consegue deixar de ver. Uma civilização que esteve aqui. Edifícios que não podem ser explicados pela cronologia que nos é apresentada. Instituições que apareceram simultaneamente em todo o mundo. Crianças sem nomes. Adultos com memórias de um mundo que já não existia, classificados como loucos por se lembrarem dele. Comunidades de competência impossível a materializar-se no interior americano, sustentando-se durante gerações com um conhecimento cuja fonte nem sempre conseguiam nomear. Não uma conspiração. Não exatamente. Algo maior do que uma conspiração. Algo mais parecido com um esquecimento gerido. Um programa de apagamento e contenção que abarcou o mundo inteiro, coordenado, arquitetonicamente ambicioso. Era isso para o que os manicômios serviam. Foram os comboios de órfãos o último movimento de uma diáspora para a qual não temos nome? Os edifícios que ainda nos rodeiam, as grandes estações de comboio, os ornamentados correios, as universidades com a sua cantaria impossível, serão monumentos às pessoas que foram levadas, ou são as jaulas que as substituíram? Não sei. Genuinamente não sei. E isso em si mesmo, o facto de não sabermos, não podermos saber, de talvez não devermos saber, pode ser a descoberta mais significativa de toda esta investigação. Os últimos tartários foram levados para algum lugar. A questão é se alguma parte do que sabiam foi com eles, e se alguma parte disso sobreviveu.